Olá, alunos! Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Lorena Lima e vim substituir mais uma vez a professora Edila, que logo estará de volta. Tudo bem? Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula? Aula 22, eixo, leitura. Conteúdo, noções de parágrafos, ideia principal. Habilidade a ser desenvolvida. Identificar a ideia principal em parágrafos. Vamos lá para nosso momento de estudar? Então, meus alunos, a aula de hoje é sobre ideia principal de um parágrafo. Como que nós identificamos essa ideia principal? Como no dia a dia nós selecionamos determinadas ideias que são mais importantes do que outras? Então, por exemplo, numa conversa diária, o que é principal? A gente sabe, e eu venho falando, na última aula eu falei que a língua falada é diferente da língua escrita. Então, na língua falada, a todo momento nós estamos colocando assunto, retirando assunto, voltando ao assunto principal. Por quê? Porque é um ato de comunicação espontânea. Isso significa que nós temos essa habilidade de fazer os determinados contornos, voltar, retomar, mas sempre toda conversa, como a linguagem, o princípio fundamental é a comunicação, toda conversa tem um objetivo principal, não é isso? E nos textos escritos, como identificar? Já que a habilidade é leitura, já que o conteúdo hoje nós vamos aprender como identificar, nós vamos ver isso no recorte escrito, tudo bem? Vamos aqui para o quadro. A ideia principal de um parágrafo. Sobre o que falamos, como eu falei para vocês, sobre quais assuntos são importantes ou não numa conversa normal. Como identificar esse ponto principal de uma conversa? Como identificar em outras situações comunicacionais, por exemplo, quando nós lemos um infográfico, quando nós lemos um anúncio, quando nós estamos assistindo a TV, numa novela, numa reportagem, sempre nós estamos lidando com ideias principais e ideias secundárias. Então, e nos textos escritos, como está aqui no quadro, e nos textos escritos, como identificamos a ideia central de um parágrafo? Então, o que é importante a gente retomar agora da aula anterior que nós falamos sobre parágrafo, a estrutura de um parágrafo em que nós fizemos a comparação entre a construção de uma casa e a construção de um texto, a estrutura do texto. Por que é importante retomar? Porque a ideia principal vai estar exatamente nessa estrutura que nós vimos semana passada. Aliás, na aula passada. O que nós vimos? Que uma casa ela precisa de um projeto, não é isso? Ou seja, de uma arquitetura, uma engenharia, sala, quarto e cozinha. E no texto, já que nós estamos retomando a comparação, nós temos essa estrutura geral também de um parágrafo. Então, a partir daí, dessa estrutura, do que vai ser feito no texto, nós temos um material. Para o material da casa, nós precisamos, como vimos, cimento, tijolo, areia, barro, seixo. E no texto em si, nós precisamos o quê? De palavras. São as palavras que vão construir frases, as frases orações e orações parágrafos, dos parágrafos dos textos maiores. Então, a partir daí, eu tenho a estrutura geral dos textos. Então, eu tenho um alicerce, que com certeza são as colunas, a base, e que no texto vai ser o quê? Uma introdução. Tudo bem?
E depois eu tenho as paredes, que na casa vai dar continuidade à estrutura. E no texto a mesma coisa, o desenvolvimento, e depois eu vou terminar com a conclusão, né? Como eu vou terminar esse texto? Então, só para retomar a imagem da aula anterior, em que nós vimos essa metáfora, essa analogia entre a construção de uma casa e a construção de um texto, nós podemos observar aí toda essa estrutura organizada e fazer o seguinte questionamento: onde fica a ideia principal? Já que o conteúdo de hoje é a identificação da ideia principal de um parágrafo. Então, o professor, ele está na introdução? Geralmente, sim. Mas ele pode estar no desenvolvimento e ele pode também estar lá no final. Por quê? Porque depende da criatividade do autor, depende do tipo de texto, depende da finalidade. Já que a função inicial, primordial da linguagem é comunicar, como os autores vão fazer essa comunicação? Eles vão usar esses recursos, as palavras, para organizar o texto de determinada forma. Então, depende muito de como ele vai escrever e principalmente da nossa capacidade de leitura, da nossa capacidade de atenção, ler o texto. Se não entendeu, não tem problema, pode ler de novo. Por quê? Porque o objetivo principal é reconhecer essa ideia principal, reconhecer o que é mais importante nesse parágrafo e o que vem, digamos, para acrescentar essas informações ao parágrafo. Vamos ver agora na tela o conceito? A ideia principal de um parágrafo, ou a ideia principal dos parágrafos. O que é? Primeiro, é o núcleo do texto. Se eu digo que é o núcleo do texto, eu estou dizendo que é o principal. Então, a ideia que expressa uma síntese do conteúdo geral em torno do qual se desenvolve o parágrafo. Olha lá nossa estrutura. Eu tenho a ideia principal e a partir daí se desenvolve o parágrafo. A partir de uma ideia principal, o autor escreve o texto com o objetivo único de abordar aquele assunto escolhido. Então, se o autor se propõe a falar sobre desmatamento, ele não vai colocar outro assunto, ele vai ter que desenvolver esse assunto até o final. Se o autor quer escrever um texto sobre o Brasil, sobre temas relacionados ao Brasil, ele não vai trazer uma realidade lá de outro país. Por quê? Porque ele se propôs a tratar do Brasil, ok? E aí? Vamos passar para a análise desses parágrafos? Nós vamos fazer a leitura e, se possível, nós vamos analisar, se possível, ler novamente, se não entender, e aí marcar as partes. Tudo bem? Vamos lá começar? Olha lá o texto. João Vitor comprou um carro muito bonito. O carro é de cor azul, é grande, com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Olha o que é interessante nesse parágrafo. Primeiro, já tem a informação aqui, eu coloquei por uma questão didática, que é um texto descritivo. O que é um texto descritivo? Primeiro, eu tenho que ter a noção de que ele vai descrever um sujeito, um objeto, uma paisagem. Nesse caso aqui, o que nós temos enquanto informação principal? Se eu perguntar, esse texto fala de quê? Vocês vão dizer, esse texto fala de um sujeito que comprou um objeto. Então, onde está a ideia principal aí? O que é mais importante? A informação de que o João Vitor comprou um carro muito bonito. Isso é o principal. O que vem depois? Todas as informações que vêm depois, é para completar essa ideia principal. Então, como é esse carro? O carro é de cor azul. O carro é grande. Olha só a descrição. Com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. Na linguagem popular, seria o quê? Um carro turbinado, né, alunos? E aí, como conclui?
João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Vamos ver ele todo marcadinho? Olha aí como ficou esse parágrafo. Eu tenho a informação principal em vermelhinho. Por quê? O que é mais importante aqui? A informação de que o João comprou um carro muito bonito. O que vem depois, enquanto desenvolvimento, é o quê? Para completar toda essa informação que está em azul, completa o que está em vermelho, que é a ideia principal. Não é? Então, o carro é de cor azul, é grande, com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. Essa informação completa a ideia principal. E como finaliza esse parágrafo? João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Então, nós temos uma estrutura aqui, ideia principal, o desenvolvimento e a finalização, a conclusão. Tudo bem? Vamos lá ver o outro parágrafo? Esse parágrafo, o cão e o osso. Muita atenção nesse parágrafo, é um texto muito interessante. Olha só, um dia um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. O que nós observamos? Primeiro que é um parágrafo narrativo. Se ele é um parágrafo narrativo, eu tenho uma história a ser contada. Nesse caso aqui, especificamente, eu já tenho pistas para encontrar a ideia principal. Qual é a primeira pista? O cão e o osso. Olha aqui o título. O título ele não garante que a ideia principal, mas ele garante o assunto que vai ser tratado. Então vamos lá, mais uma leitura. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que nós temos aqui? Onde está a ideia principal? Será que está na introdução? Vamos ver ele marcadinho aqui. Vamos ver ele marcadinho. Eu disse para vocês inicialmente que a ideia principal não necessariamente está na introdução. Como nós temos aí o início do texto, um dia o cão atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Essa informação diz o quê? Inicia um texto, né? Inicia uma história. Aí vem a continuidade. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Olha que interessante. Qual é a ideia principal desse texto? Se eu perguntar para vocês, o que o texto trata? Sobre o que ele fala? Ele fala sobre um cão que perdeu o seu osso. Essa informação está no primeiro parágrafo? Ou, voltando, essa informação está nessa introdução, nesse início? Essa informação principal está no texto todo, digamos assim, não é? Então, nós temos aí uma estrutura interessante, um texto que faz diálogo, que conversa com outro texto, que é um texto da mitologia, que é a história do Narciso, a mitologia do Narciso. Abre o parêntese aqui, abram no Google, num outro momento, e pesquisem essa história do Narciso, que vocês vão ver que conversa com esse texto, o momento em que o cachorro olha para a água e se vê ali, conversa muito com esse texto. E outra coisa interessante também que nós temos aqui, esse final. Esse final, mais vale um pássaro na mão que 2 voando, é típico de uma fábula. Por quê? Porque existe um fundo moral, existe uma reflexão a ser abordada aí. Tudo bem? Vamos passar por outro texto? Só um minuto. Bora lá.
O outro texto, ele é mais rebuscado. Por quê? Diferente do outro, dos outros, que uma descrição, o outro uma narrativa, esse já expressa uma opinião, já expressa uma visão, na verdade, sobre um fenômeno da natureza, aliás, um fenômeno da sociedade. Vamos lá. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizadas por todos os cidadãos. Não é que essa estrutura desse texto é diferente? Por quê? Porque é um tipo de texto dissertativo que exige aí um posicionamento sobre determinado fenômeno da cidade, da organização social. Então, o que nós temos? A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Ok? Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Interessante que aqui sujidade, o autor colocou entre aspas, exatamente para dizer que se refere à sujeira, mas ele preferiu usar o termo sujidade. E aí parte para a conclusão. Nesse sentido, vai lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos nós. Vamos ver marcadinho aí qual é o assunto principal. O assunto principal é a poluição gerada e impregnada nas grandes cidades, né? E aí a justificativa, a complementação dessa informação, que é grande parte causada pela indústria, pela urbanização, não é? Então, nós temos aí uma ideia principal e todas as informações complementam essa ideia principal. É exatamente isso que nós temos que observar. Leu uma vez, não entendeu? Não tem problema, faz parte do processo. Leu a segunda vez, também não entendeu? Não se desespere. Professora, mas eu já li. Tudo bem, isso é normal. Tanto na leitura, quando você não entende, quanto na produção, é comum a gente voltar de novo. Não tem problema, tá? Então, se tranquilizem que esse é o processo de leitura e na hora da escrita também o trabalho vai ser melhor. Mas, principalmente, ler, identificar o que é mais importante. Se possível, pode grifar o texto. Pode também falar para o colega ou para a mamãe, dizer assim, esse é o assunto principal? Porque podem fazer duas leituras diferentes do mesmo texto. E aí vocês combinam. Coloca anotadinho lá o que é principal e depois comparem. Quando vocês compararem e verem que aquilo é realmente o texto principal, aliás, a ideia principal, vocês vão ver que vocês já estão evoluindo na leitura e estão garantindo uma leitura proficiente. O objetivo dessa aula é exatamente que vocês leiam, identifiquem o conteúdo, identifiquem a ideia principal e as ideias que complementam essa ideia principal. Tudo bem? Vamos lá para